Olá, boa tarde. Estamos aqui na Primer TV, canal 23, NET São José. Eu sou André Santos e estamos no programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo. Esse programa também é seu. Nós estamos também pelo Face, aí, TV Primer, e também pelo site da emissora primertv.com.br. Hoje no nosso programa teremos contação de história. Aqui temos a convidada Adriane Foster. Vamos falar um pouquinho sobre essa arte da contação de histórias. E depois também teremos a presença dele, Eduardo Ariê, que vai nos contar um pouquinho aí sobre algumas técnicas de terapias. Tudo isso em 1 hora de programa. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. Antes de conversarmos aqui com a nossa convidada, um recadinho bem breve que nós já temos aí há alguns meses que nos acompanha, que é com relação à escola Câmara Criativa que está lá no centro de Florianópolis. Eles estão organizando então a expedição fotográfica para o festival Foto em Pauta, que ocorrerá lá na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Esse festival vai ocorrer no mês de março de 2020, cada vez falta menos tempo. Nós começamos a anunciar aqui já tem algum tempo, então você corra para também participar aí dessa grande expedição e desse festival. Entre em contato com a escola, converse com a Luila, com o Radi, eles darão todas as instruções. Se você também quer fazer um curso aí na área fotográfica, entre em contato com a escola fica no centro de Florianópolis, o acesso é super fácil. Você não pode perder essa oportunidade. Agora sim, Adriane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E nós também, né? Porque é a primeira vez que nós temos aqui uma contadora de história. Espero que você conte bastante coisa para nós, porque estamos aí ansiosos por isso. E primeiramente gostaria então que você contasse um pouquinho da sua história. Então, André, não tem como eu começar a falar da minha história sem falar da criança que eu fui, né? Eu fui uma criança que imaginou bastante, bem criativa, que usava a imaginação e brincava. E eu fui criada bem junto à natureza, porque a minha família é uma família de agricultores. Eu nasci em Alfredo Wagner, então eu tive bastante contato com a natureza. E pode até parecer estranho, mas eu não tive muito contato com os livros, mas o meu avô paterno me contava muitas histórias, isso é muito importante. Pessoas que contam histórias pra gente. E mais tarde, aos 17 anos, eu me mudei, prestei vestibular e me mudei para cá para estudar e comecei o curso de pedagogia. No curso de pedagogia, uma pessoa me encantou contando histórias. Olha só. Sim, uma professora de didática contando histórias. O nome dela é Rosemary. E eu já tive o prazer também de falar isso para ela. Ela sabe que foi ela que despertou esse interesse em mim pela leitura. E depois da aula dela, eu comecei a fazer contação de história também nas minhas aulas. E aí eu fui fazendo contações de histórias na sala de aula. E chegou um período que as 4 paredes da sala de aula elas ficaram pequenas para mim e eu senti a necessidade também de me aperfeiçoar e me capacitar cada vez mais para melhorar a minha contação de história e comecei a fazer apresentações em teatros, em livrarias, em outras escolas e hoje a minha contação de história ela se dá nesses locais. Certo, e são histórias infantis, isso? Sim, ou são infanto-juvenis? histórias para o público infantil, geralmente, mas eu também conto histórias para adultos. As histórias são assim,
Elas não têm idade, né? Elas vão de 0 a 99 anos e bobeando passa disso rapidinho. Agradam a todos, né? Isso mesmo, são para todos. Certo. Aí no começo, na sua apresentação, você falava que é de Alfredo Wagner, somente para localizar, para quem não é daqui da região, que é uma cidade da Grande Florianópolis, né? Sim, pequenininha. Pequena, isso mesmo, uma cidade muito aconchegante e vai ser sempre o meu primeiro cantinho. Tem familiares por lá ainda? Sim, a minha família toda de lá, inclusive daqui a pouco vai passar uma foto aí, vai passar uma foto com eles são a minha base, né? Eles são o meu chão, onde eu me sinto segura e me apoiaram também nessa caminhada. Já estamos acompanhando algumas fotos, Adriane, aí da sua trajetória, então. Isso. Além de contação de história, eu também trabalho com formação de contadores de histórias, então professores, bibliotecários, estudantes que querem aprender mais sobre a técnica de contar história, eles fazem curso comigo. Certo. Adriane, então conta um pouquinho como que começou essa história, porque você falou que é difícil contar a sua trajetória sem entrar na contação de história, mas como que começou? Aí você falou que teve uma professora que te encantou, e aí como que foi esse caminho? Então, toda história também tem geralmente uma fada madrinha, né? Eu também tive a minha fada madrinha. Eu tive essa professora que despertou meu interesse pelas histórias e eu trabalho em uma escola também, sou professora alfabetizadora e nessa escola é a bibliotecária. Eu procurei ela para conhecer mais livros e conhecer outras histórias e essa bibliotecária ela teve uma grande influência, porque ela foi me apresentando outras histórias, me convidando para conhecer outros livros e eu embarquei nessa viagem com ela, cada vez adquirindo mais livros, conhecendo outras histórias, contando histórias para as crianças e fazendo cursos de aperfeiçoamento em contação de história, de oratória, para conseguir me expressar bem e conseguir levar a mensagem das histórias para as outras pessoas. E já temos quanto tempo isso? Eu conto história desde sempre, né? Desde que eu sou criança, nós todos contamos histórias, mas profissionalmente eu conto histórias desde 2014. Desde 2014, Isso. Então já 5 anos aí, né? Isso, 5 anos que eu me apresento em palcos, em eventos. E, bom, está aparecendo o seu contato constantemente, né? Aparece também da Capacitar Pedagógica, é uma página que temos aí no Facebook, é isso? Isso. A Capacitar, ela é a empresa que eu criei para oferecer os cursos de formação para os adultos. Porque os cursos de formação, eles precisam ter um registro, um CNPJ, para terem validade na Secretaria da Educação. Sim. Então, a Capacitar, ela também é uma empresa minha e é o segmento de formação de profissionais, pessoas que desejam melhorar a arte de contar história e se tornarem contadores de história também. E qual é o maior público aí que te procura? É bem dividido. Sim? Sim, bem dividido. Tanto para contação de história, eu sou procurada, como para fazer formação. Atualmente eu tenho 3 livrarias que são muito parceiras aqui na Grande Florianópolis. A Livraria Paulus, que fica no centro, e a Livraria Paulus a gente tem uma parceria de formação. Então eu ofereço muitos cursos de formação para adultos pela Livraria Paulus. A outra livraria que é minha parceira é a Livrarias Catarinense, que fica aqui no Shopping Continente. E a terceira não pode falar. Então, essas duas, né? A primeira, a gente tem uma parceria de formação. Certo. E a Livrarias Catarinense é de contação de história para crianças. A gente tem sessão todos os sábados, às 3 horas, é gratuito. E a terceira, que fica em Palhoça, é a Livraria Cordel, da nossa querida amiga Marielle. A Mari, Um beijo para a Mari, que está nos assistindo, provavelmente. Sim. E a nossa parceria é todo segundo sábado do mês, às 17 horas. Então, vocês sempre vão me encontrar nessas livrarias. Livraria Catarinense, sempre às 3 horas, todos os sábados. E a Livraria Cordel, que fica no Shopping Via Catarina, sempre o segundo sábado do mês, às 17 horas.
Certo. E aí as histórias, elas são variadas? Você segue uma mesma linha? As histórias são variadas. A gente se prepara para contar a história, Isso né, é André? importante, né? Muito importante. Porque as pessoas pensam que é só chegar e contar a história e não é assim, né? Não, não é. A gente se prepara, então eu sempre preparo um repertório para contar nas livrarias. Só que eu sempre tenho uma carta na manga, porque eu não sei quem vai aparecer. Então, algumas sessões de histórias estão crianças maiores, outras sessões de história tem crianças bem pequenas e eu tenho que ter um repertório que agrade esse tipo de público. Então, eu monto um cronograma das possibilidades que eu posso contar naquele dia. E aí eu só consigo decidir quando eu olho para o rostinho de quem está lá me assistindo. Aí eu vejo e falo, é essa história. E aí vou contando as histórias, mas tem uma preparação antes. Plano A, plano B, plano C. Sim, sempre tem que ter, não adianta. Sempre deu certo? Geralmente dá certo, mas algumas vezes a gente também se frustra um pouco, acontece. Isso é normal, né? A gente se prepara, entrega uma coisa para o público e não era aquilo que o público queria nesse momento. Que bom que acontece pouco isso. Na maioria das vezes dá certo, gostam, as né? pessoas gostam, tanto os adultos quanto as crianças. E a gente gosta de parar, sentar, ouvir outra pessoa. É importante isso também. Não só falar, também ouvir. Escutar, como é o livro Escutatória. Isso mesmo. E assim, Adriane, já ocorreu de você contar histórias somente para uma pessoa em algum lugar? Já aconteceu. Algumas crianças eu gosto muito de contar história só para elas. É a minha filhada, que já tem 9 anos agora, e a minha sobrinha, que está com 2 anos. Eu gosto de contar história para elas e eu acho um momento muito delicioso, gratificante, é um momento bem especial que a gente cria de vínculo com a criança. Mas, além de contar história para esses familiares, eu também já fui à livraria, onde às vezes tem uma criança, só 2, e a gente senta e conta história para aquela uma criança. E não faz o momento ser mais ou menos rico, ter uma ou ter 50 crianças. A gente vai contar do mesmo jeito, com a mesma emoção. Mantém o mesmo empenho, né? Sim. Adriane, você falava algo muito importante com relação à preparação. Eu imagino que é como o nosso programa, né? Quando nós fazemos um programa, nós temos aí que seguir uma programação. Então é um roteiro, é uma pauta que a gente prepara, não é de uma hora para outra, né? A gente tem que ir atrás das pessoas que vão participar, tem que montar o roteiro de perguntas, todo o planejamento. O dia do programa também já começamos a nos preparar bem antes. Imagino que a contação de história também vá na mesma linha, né? Sim, exatamente. Tem uma preparação e não só das histórias e do repertório, mas uma preparação de formação. Então, eu sempre procuro participar de cursos de formação, de eventos ligados à contação de história, não só aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados. Então, eu já participei de formações em São Paulo, no Rio de Janeiro, as bienais, né, que acontecem de 2 em 2 anos, São Paulo e Rio de Janeiro, eu busco sempre participar. Também outro evento muito importante que acontece aqui no Brasil é relacionado à contação de história, que é a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Eu participei das 2 últimas edições, que são momentos importantes de formação e reflexão a respeito da literatura, que quem é um contador de história ou quem deseja ser, precisa participar. E a leitura. Muito Porque importante. para eu contar histórias eu preciso ler. E não só ler o que eu vou contar, ler todo tipo de história para criar um repertório. É muito importante que eu conheça outras histórias e assim eu vá selecionando o que eu gosto e o que eu não gosto para entregar para o público. E eu só vou conseguir fazer uma boa contação de história e contar uma história bem quando eu gosto daquela história. Exato. Quando eu fui encantada por ela ou ela me encantou e assim vai. Aí eu consigo fazer uma boa contação de história. Prof, mas como consegue conciliar os horários?
Porque além disso você também é professora, né? Sim. E para conciliar com Bienal, com a agenda de contação? Então, eu sou professora também e alfabetizadora. Eu acho que isso tem um peso a mais. Tem, total. Tem. Eu sou apaixonada pelo universo da alfabetização, gosto muito e há 12 anos que eu trabalho com educação e sempre a alfabetização esteve presente nesse caminho. Em alguma turma de alfabetização eu lecionei. É um tempo bem corrido, mas eu acredito, André, que quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente dá conta de fazer tudo e fazer com excelência. Isso é importante, né? Fazer tudo e fazer com excelência, né? Sim. Qual a história que você mais gosta de contar? Eu tenho... é tão difícil. Eu gosto de várias histórias, tenho personagens que são os meus favoritos. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho é uma personagem que eu amo. E apesar de ela ser uma personagem bem antiga, né? A Chapeuzinho Vermelho é muito atual, né? A Chapeuzinho Vermelho é de 1600 e pouco na França. Sim. Começou com Perrault, foram os primeiros registros que a gente tem escrito dela. Depois os irmãos Grimm, na Alemanha, fizeram uma outra versão, aí já 1812. E hoje em dia, se a gente for para as livrarias e procurar, a gente encontra várias versões dela. Mas o que eu acho interessante dela, André, é que a gente consegue analisar o contexto histórico-social desse personagem. Então, se a gente vê a história lá de 1600 francesa, a gente vai ver que ela termina de um jeito. Porque naquela época era normal serem assim as coisas. A Chapeuzinho foi devorada pelo lobo, Sim, junto com a avó. E era normal naquela época as crianças morrerem, as pessoas às vezes até falavam assim, não vingou. Morreu. Não tinham tantas vacinas, então morria. Aí a Chapeuzinho Vermelho de 1800, que foi a dos irmãos Grimm na Alemanha, ela já ganha uma nova chance. Aparece o caçador. Aparece o caçador, que abre a barriga do lobo e tira de lá a avó e a Chapeuzinho. Então foi dado uma chance para ela. Mas por quê? Porque a infância e a criança nessa época já eram vistas com outros olhares. E aí as Chapeuzinhos atuais, se a gente pegar as Chapeuzinhos contemporâneas, elas dão conta do lobo, elas enganam o lobo, a vovó e a Chapeuzinho fazem plano para pegar o lobo. Então já tem muito embutido ali na história o contexto social da nossa época, que as Chapeuzinhos não são mais bobas. Exato. Então a Chapeuzinho Vermelho é uma personagem que eu gosto muito. Mas tem uma história que eu gosto bastante de contar. E que nós vamos segurar, porque você vai contar no próximo bloco. Seguramos então. Inclusive, no próximo bloco também nós vamos ter aqui uma contação de histórias, também aqui feita pela Adriana. Então você segura, não saia daí, acompanhe, porque teremos muito mais no próximo bloco.
Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta, o programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. Bom, a semana passada nós tivemos então o quadro Resenha Literária, que seria no programa de hoje. Tivemos aí uma pequena inversão, até pelo lançamento do livro do escritor Paulo Castro, né, que já foi na semana passada. E quero lembrar também que na próxima semana teremos novamente aí o sorteio. Continue assistindo o nosso programa, porque você que gosta de café, o Café Grãos do Brasil, essa cafeteria que está aí no Shopping Continente, continua aí também nos brindando com o seu café. Não perca, hein? Próximo programa. Adriane, então vamos falar agora, você dizia aí de uma história que você também gosta, né? Qual que é? Gosto bastante. É uma história que me traz bastante orgulho e só o título dela já chama a atenção das pessoas. Ela se chama A Princesa que Tudo Sabia, Menos Uma Coisa. Que coisa! E aí a gente tem que ouvir a história para descobrir o que é que essa princesa, que era uma princesa muito sábia e muito sabida, não sabia. E essa história me dá bastante orgulho, André, porque eu recebi ano passado, na Feira do Livro de Porto Alegre, o prêmio de melhor contadora de história da Mostra de Contadores de História da Feira de Porto Alegre com essa história. Que excelente! Isso. E a Feira do Livro de Porto Alegre, ela é a maior feira do livro da América Latina, já está na 65ª edição, então é uma feira bem conhecida e tem muitas pessoas, é um espaço bem bacana e eu pude participar contando essa história e fui escolhida. O público é que votava e escolhia, eu fui escolhida pelo público como a melhor contadora de história da mostra. Olha só. Sim, então é voto popular, né? Isso, era voto popular. E aí trouxe o troféu para Santa Catarina. Então, mas conta pra gente o que é. Não posso contar, só se contar a história, senão estraga. Mas deixa as pessoas bem curiosas mesmo. Então promete que na próxima contação de história, pode ser lá no Via Catarina, no Shopping Via Catarina, você conta essa história, pode ser? Prometo, quem for assistir a próxima contação de história vai descobrir o segredo da princesa. Eu vou ter que ir lá para depois. Agora eu fiquei curioso, depois eu quero saber. Bom, e agora, Adriane, você falava dessa premiação, né? É uma honra tê-la aqui presente, né, com uma premiação desse tamanho. E a importância, então, da contação de histórias e a afetividade. Então, André, tem um livro muito famoso que é o Alice no País das Maravilhas, Fantástico. Né? E o autor dele, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: contar histórias é dar um presente de amor. E eu acredito nisso também. Quando eu conto história para outra pessoa, eu estou doando uma coisa que eu tenho hoje em dia de muito precioso, que é o meu tempo. Eu estou doando o meu tempo contigo. É o olho no olho, é te ouvir, é chegar perto, é pegar o livro. Isso é uma coisa muito preciosa, então é um presente de amor. E a gente não precisa muito tempo para contar uma história para alguém. 5 minutos,
a gente já consegue contar uma história. E ali a gente está trocando o nosso elo, a nossa afetividade. Eu estou dando o meu tempo e a outra pessoa está dando o tempo dela para me ouvir. Que, como a gente falou, ouvir também é uma coisa importante. Sim. Né? Então, a contação de história, ela é um presente de amor, seja para as crianças ou para um adulto, é um amigo que está acamado. É um presente que a gente dá. E quando se é criança e se ouve histórias, tanto da professora em sala de aula, como dos familiares em casa, a criança recebe isso exatamente como um presente. E a gente não precisa sinalizar para a criança, olha, vem cá, eu vou te dar um presente, senta aqui, eu vou contar uma história. Ela sente. A gente não precisa sinalizar que está dando, ela sente aquele tempo com a gente. E a história, ela vai servir para quê? De prazer, de momento de fruição, de eu utilizar a minha imaginação, de às vezes eu me encontrar naquela história, mas outras vezes não, porque a história não precisa sempre trazer um aprendizado, um ensinamento, ela é, antes de tudo, uma arte, e ela serve para isso. Como eu já falei, na escola, eu sou pedagoga e trabalho na escola a gente também utiliza a história como recurso pedagógico, mas ela não deve ser usada sempre assim, porque ela, antes de tudo, ela é uma arte. Então agora nós vamos aproveitar e vamos ver a sua arte, porque a Adriane vai contar uma história aqui para nós. Pode ser? Pode ser. Deixa eu tirar aqui um personagem dentro da nossa sacola de café. Então, André, uma vez tinha um vô e uma avó. E aí o vô acordou e falou assim, velha, vai lá e faz um bolinho gostoso pra gente comer. A avó se preparou, pegou 2 punhados de farinha, recheou com creme e fez um bolinho redondo e fofinho. E colocou no forno para assar. Depois de um tempo, vocês estão sentindo? O bolinho ficou dourado e cheiroso. E a vovó colocou o bolinho na janela para esfriar. No começo, até que deu certo. O bolinho ficou lá bem quietinho. Mas depois de um tempo, o bolinho começou a rolar. Rolou da janela para a cadeira, da cadeira rolou para o chão, do chão rolou para a porta, da porta para o quintal, do quintal para a porteira e foi rolando estrada fora. Até que o bolinho encontrou com uma lebre. Bolinho, bolinho, vou papar você. Ai, não me pape não, dona lebre. Deixe-me cantar uma canção. Eu sou um bolinho, redondinho e fofinho, com muito creme, recheado. Eu rolei, eu fugi, estou aqui. E você não vai me pegar, já fugi. E o bolinho saiu rolando antes que a lebre pudesse piscar um olho. Rola daqui, rola de lá, até que o bolinho encontrou com um lobo. Bolinho, bolinho, vou papar você. Ai, não me pape não, seu lobo, deixe-me cantar uma canção. Eu sou um bolinho, redondinho e fofinho, com muito creme, recheado. Eu rolei, eu fugi, estou aqui. E você não vai me pegar, já fugi. E o bolinho saiu rolando antes que o lobo pudesse piscar um olho. Rola daqui, rola de lá, até que o bolinho encontrou uma raposa, bicho ardiloso demais. Bolinho lindinho, redondo e fofinho, onde vai assim rolando? Pela estrada fora, não está vendo? Bolinho, bolinho, cante-me uma canção. Tá bem. Eu sou um bolinho, redondinho e fofinho, com muito creme, recheado. Eu rolei, eu fugi, estou aqui. Nossa, bolinho, que bela canção. Pena que eu sou dura de ouvido, não escuto direito. Bolinho lindinho, redondo e fofinho,
pula aqui no meu focinho para eu te ouvir direitinho. E o boboca do bolinho pulou no focinho da raposa e a raposa engoliu o bolinho e sem mastigar. Fantástica a história. E aí podemos tirar vários finais, né, para essa história. Sim, essa história é uma história muito conhecida. Ela é uma adaptação livre da autora Tatiana Belink, mas com certeza os ouvintes e os leitores vão encontrar outras versões também dessa história. E geralmente as crianças gostam muito dela e eu, quando estou contando ela, eu vejo a carinha deles assim, ó, não! Quando a raposa engana o bolinho, né? Ele se acha espertinho, fugiu da vovó e do vovô, fugiu dos outros animais e aí a raposa passa a conversa nele, né? E as crianças falam, não! Isso que eu ia perguntar, a interação, Adriane, existe muito, né? Existe bastante. Quando a gente está contando história, a gente costuma dizer que a gente entra em sintonia com o público, quem está nos ouvindo. Então, eles vão com a gente naquela sintonia, então eles fazem caras, eles ficam... Ou então eles falam, porque ficam com dó de alguma coisa que acontece com o personagem. E quando a gente faz contação de história em locais públicos, a gente não costuma fazer muitas perguntas para o público, porque aí a gente perde aquela sintonia que a gente já vinha alcançando com os ouvintes. Mas eles participam bastante. Alguns sim querem falar, mas aí não cabe para aquele momento, né, parar a contação. Então, quando termina a história, a gente conversa sobre ela. Certo. E, em média, as histórias elas duram assim de 4 a 5 minutos ou tem histórias que são mais longas? Isso, dependendo do público. Né? Se são crianças menores, eu conto histórias assim, várias histórias de 5, 6 minutos. Se é um público maior, aí eu já posso aumentar para 10 a 15 minutos de história. Aqui, como a gente está no programa, é uma história curtinha para dar um gostinho de como é a contação de história. Mas aí tudo vai depender do público. Tudo depende do público, Isso, né? Porque como a gente estava conversando sobre ouvir também é uma arte. Então, às vezes eu consigo parar bastante tempo para ouvir e outras vezes não. E aí eu preciso ir treinando meu ouvido também para às vezes conseguir ficar 1 hora ouvindo história. E não tem problema. Se forem crianças bem pequenas, elas vão ficar menos tempo na sessão de história. Se forem crianças maiores, vão ficar mais tempo na sessão de histórias. E eventos corporativos, já participou, Adriane, também com contação? Com contação de história, bem pouco. Ela é uma prática que ainda no nosso estado não se faz muito, mas em outros estados sim. Eu tenho amigos contadores de história de todo o Brasil, porque eu faço parte da Academia Brasileira de Contadores de História. Então, em outros estados é bem comum, em eventos corporativos e também histórias personalizadas, em aniversários, em casamentos, o contador de história ir até o evento e fazer a história daquele casal, ou contar a história daquela criança, ou até mesmo inserir a criança dentro de uma história de um personagem que ela gosta muito e que já existe. Aqui em Santa Catarina ainda não, mas a gente pode ir crescendo também nesse segmento. Que bacana, fica a sugestão aí, né? Sim. Para uma festa de aniversário, para um evento de encerramento de uma empresa, ou até o início aí das atividades, né, de alguma universidade, faculdade. Sim. Fica a dica, né? Isso. Adriane, quer deixar uma mensagem aí aos nossos telespectadores, especialmente aí relacionada à contação de histórias? A mensagem que eu deixo é que nunca deixem de contar histórias, não importa para quem seja. História da sua vida, história da sua família, contos, leituras. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu faço para contar uma boa história? Eu não consigo. A gente precisa usar aqui, o coração. Para contar uma boa história, eu preciso contar ela de coração. Então, não importa se eu tenho a técnica ou não, eu não posso deixar de contar histórias, de criar esse vínculo
com quem está me ouvindo. E se quiser, claro, melhorar a sua contação de história, procure cursos de formação para melhorar a sua performance, mas nunca deixar de contar a história, isso é muito importante. Então vamos aproveitar e também conta um pouquinho para a gente como que funciona essa formação que você dá, né, com relação à contação de histórias. Sim, as formações elas geralmente acontecem nos meses de março e agosto. Então, as turmas que eu monto são março e agosto e outras formações, como eu falei, com a Livraria Paulus, que a gente tem parceria, elas acontecem durante o resto do ano. O que a gente faz nessa formação? Técnicas de contação de história, como contar uma história, como utilizar o seu corpo, como utilizar a voz, que histórias adequadas eu devo contar para cada idade. Como eu já falei, eu tenho um repertório, eu chego lá, eu olho para o rostinho da criança e vejo, é essa história que eu vou entregar. Então, tudo isso a gente faz no curso e também confecciona elementos de cena. Na contação de história, quando a gente usa alguma coisa, a gente chama de elemento de cena. Por exemplo, o meu bolinho, ele é um elemento de cena. Então, nas contações de história e nos cursos, eu também ensino como usar esse elemento de cena e como confeccionar, porque a criança, ela faz parte, o mundo dela faz de conta. Então, se eu pego uma caneta e falo para ela que a caneta é um rei, e pego a borracha e falo que a borracha é o cachorro, é o rei e o cachorro. Pronto. Porque no faz de conta a criança já imaginou um rei e um cachorro. Então, eu ajudo e ensino as pessoas a trabalhar com isso também, com elementos de contação de história, como perder o medo na hora de se apresentar, as técnicas para decorar uma história também, porque às vezes as pessoas perguntam como é que você faz para conseguir ter tantas histórias na cabeça. É claro, não é assim num passe de mágica, que as histórias vão para dentro da gente, a gente internaliza, a gente vivencia, a gente lê muitas vezes, mas existe uma técnica para isso também. Quanto tempo dura, então, o curso? O curso geralmente são 4 encontros e 4 horas cada encontro. Ele é realizado em algum lugar específico ou pode ser para um grupo fechado? Geralmente, quando eu monto o curso, a turma que eu monto, ela acontece em Palhoça, ou em alguma escola, ou em alguma sala para alugar em Palhoça. Mas também algumas escolas, elas preferem que eu vá até a escola e ministre o curso para os seus colaboradores e também há essa possibilidade. Muito bem. Adriana, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer, porque com certeza você é uma pessoa que faz acontecer, tem se destacado na nossa região. Então fica o convite aí para que as pessoas possam, entrar em contato com você, quem tiver interesse também mais na área de contação de história, quem quiser te contratar também. E além disso, o convite aí para que possam ir às livrarias que nós temos aqui na nossa região e prestigiar o seu trabalho, que é belíssimo, certo? Certo, muito obrigada, André. Foi um prazer estar com vocês hoje à tarde. E contamos com a sua presença mais vezes aqui no nosso programa Faça Acontecer. Tá bem? Tá certo, muito obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo e depois dos comerciais estaremos com a presença aqui dele, que já está aqui no estúdio, Eduardo Ariê, que vai nos contar um pouquinho sobre algumas técnicas terapêuticas. Já voltamos.
Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. E agora, neste nosso último bloco, temos a presença então dele, Eduardo Ariê. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Eduardo aí é um grande terapeuta e também escritor. Ele participou do projeto Você Escritor e escreveu aí um capítulo do Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. E ele vai nos contar um pouquinho hoje sobre o seu capítulo também, que é a apometria cabalística, e trata-se de uma técnica que eu não vou comentar, porque ele vai comentar tudo sobre essa técnica. Inclusive, o Eduardo veio especialmente do Rio de Janeiro para dar um curso e participar também, né, Eduardo, do programa? Isso, correto. Olá, André, tudo bem? Gratidão pela oportunidade de participar desse programa. Gratidão também pela oportunidade de escrever o capítulo do livro, desse projeto maravilhoso, né, de Educação e Terapias em Ação. E o meu capítulo foi sobre a apometria cabalística, uma chave para despertar da consciência. A apometria cabalística é uma técnica holística. Né? O que seria uma técnica holística? É uma técnica que trabalha o ser humano como um todo, né? Nível espiritual, mental, emocional e físico. Não ficando limitado somente à parte física e psíquica do ser, mas trabalhando ele como um conjunto inteiro. E nesse capítulo eu escrevo um pouquinho sobre essa técnica, um pouquinho da experiência dela, para que as pessoas possam conhecer mais essa ferramenta que existe aí no mundo holístico. Certo. Até antes que você comente algo mais, nós também já vamos acompanhar algumas imagens, mas eu gostaria que você, antes de comentar sobre a técnica, comentasse sobre você, sobre a sua formação, a sua experiência, sua linha de trabalho. Certo. Meu nome é Eduardo Ariê. Eu moro no Rio de Janeiro, sou formado em Ciência da Computação e pós-graduado em Gestão de Segurança da Informação. Tudo a ver com a técnica. E hoje eu trabalho como terapeuta holístico já há mais de 10 anos. Também ministro cursos nessa área. E hoje eu trabalho com 2 ferramentas específicas que foram desenvolvidas por mim. A apometria cabalística e a mesa quântica dos 7 raios dourados. São 2 técnicas complementares e independentes, mas que também trabalham no ser humano como um todo. Inclusive, quando eu conheci o Eduardo, foi em outra situação, eu conheci através das barras de Axis, né, Eduardo? O Eduardo ministrou o curso, aí eu participei, a minha segunda formação em barras foi aí com o Eduardo, e agora, então, o Eduardo direcionou mais a apometria. Eduardo, nós vamos ver algumas imagens aí com relação à apometria e se você puder comentar, agradecemos. Isso, essa primeira imagem que aparece é uma criptologia hebraica. É uma pesquisa que foi feita por um ex-rabino nos códigos da Torá. O que seria a Torá? A Torá é que nós conhecemos hoje como Bíblia, só que na sua versão original, na sua versão em hebraico, né? E a Torá, ela não serve, ela não é um livro para ser lido de uma forma literal, não é um conto de história, não são histórias que estão escritas ali, ali são metáforas. E no meio daquela metáfora existem códigos, né, que a gente pode descobrir muitas coisas a respeito de qualquer assunto.
E essa pesquisa foi feita por um rabino, né, e que encontrou nos códigos da Torá a respeito da apometria cabalística, que a gente chama de Quantum Bimah Niflaot. Certo. Okay? E qual é a diferença da apometria cabalística e a apometria somente? Isso. Para que a gente possa entender um pouquinho da apometria cabalística, a gente tem que entender o que é cabala e o que é apometria. A apometria, na verdade, ela foi criada pelo Dr. Lacerda em 1965 e a partir disso ela começou a ser desenvolvida. E outras vertentes dessa mesma técnica foram sendo criadas, foram sendo aprimoradas. Então hoje nós temos inúmeros tipos de apometria no mercado, né, holístico. Então nós temos a apometria quântica, a apometria magnética e tantas outras que todas funcionam muito bem, inclusive. E a ideia aqui foi unir os conceitos da apometria tradicional com os conceitos da cabala. A cabala, por sua vez, é uma ciência, uma filosofia milenar de mais de 3.500 anos, onde ela já passou pelo teste do tempo, né? E que cabala significa recebimento. Então ela ensina o ser como receber. Receber o quê? Né? Receber a luz infinita. E o que seria a luz infinita? Alguns chamam de Deus. Outros chamam de universo, alguns chamam de consciência, não importa o nome. Né? Mas o que seria essa luz infinita na sua essência? Tudo que bom que o ser humano possa receber. Prosperidade, saúde, amor, bem-estar, paz. Então a cabala, ela ensina a pessoa como receber isso. E a ideia foi juntar os conceitos da apometria com essa cabala, né? Com a filosofia da cabala, para trazer não só uma técnica para a pessoa, mas também uma proposta de reforma íntima, que essa ciência, né, essa filosofia nos traz. É o que eu senti falta nas outras vertentes de apometria, porque era só uma técnica de limpeza, de equilíbrio, mas faltava a parte da reforma íntima, que é a pessoa mudar de dentro para fora. E essa é a proposta da apometria cabalística. E ela é feita de modo consciente, inconsciente? Não, totalmente consciente. Né? A pessoa é uma técnica que pode ser aplicada tanto de forma presencial quanto à distância, tanto individualmente como de forma coletiva. Então nós podemos atender muitas pessoas ao mesmo tempo. E ela é baseada também não só nos conceitos da cabala e da apometria tradicional, mas também nos conceitos da física quântica, que a cabala já explica a física quântica há mais de 3.500 anos. E só agora que os cientistas estão trazendo à tona esse conhecimento. Certo. E as pessoas que procuram geralmente essa técnica, elas vão em busca de quê? E uma outra pergunta, não está associado à religião, né? Isso é bem importante deixar claro, né? Isso, a apometria cabalística ela é totalmente independente de filosofias, de religiões, seja elas quais forem. E as pessoas normalmente buscam, para inúmeros casos, problemas de depressão, síndrome do pânico, fobias, medos de uma forma geral. E é importante deixar claro também que, assim como qualquer outra técnica holística, ela não substitui a medicina, né? A medicina convencional, a medicina ocidental. Ela é uma técnica complementar. Então, ela vem complementar a ciência, trabalhando em pontos onde a ciência não alcança. Certo. E a forma como ocorre a aplicação da técnica é através de conversa? Eu pergunto isso, né, porque eu estou acostumado com barras de Axis, que aí são os toques na cabeça da pessoa, né? Como que funciona na apometria cabalística? Isso, a apometria cabalística é uma técnica independente de toque físico, né? Nós não utilizamos toques físicos, nós utilizamos normalmente processos de cura milenares que a cabala já ensina 3.500 atrás, só que potencializadas através de comandos quânticos. E esses comandos quânticos conseguem realmente potencializar e muito, né, essas informações de cura que muitas vezes eram feitas em forma em hebraico, aramaico. Então, na figura que a gente acabou de ver, né, é a Quantum Bimah. É uma das ferramentas existentes dentro da apometria cabalística, que nós utilizamos através de imposição de mãos. Certo. Imposição de mãos. Isso. E aí a distância também é realizada. A distância também é realizada. Certo. Eduardo, quando você dizia que pode ser feito aí coletivamente, né? Sim.
Existe diferença? A pessoa não chega a dizer, eu prefiro o individual porque me parece que é mais personalizado? Sim, sim. Ou não existe essa diferença? Não, existe uma pequena diferença sim, tá? A apometria coletiva, ela vai atuar no coletivo, como o próprio nome diz, né? Em situações que sejam incomum àquele grupo de pessoas. Nós não conseguimos, através de um atendimento coletivo, especificar, né? Direcionar para um assunto específico da pessoa. Já no atendimento individual, não. No atendimento individual, nós conseguimos ir direto ao objetivo do ser, seja ele qual for. É feita uma anamnese aí, uma conversa com a pessoa também? Isso, com certeza. A gente faz uma conversa, a gente tem todo para entender, né, o que o cliente busca, explicar também o que significa a técnica, onde que ela atua. Porque muitas pessoas ainda têm medo, né? Quando a gente fala cabala, as pessoas já confundem com ocultismo, já confundem com magia, e não é nada disso, né? A cabala ela é uma filosofia anterior a qualquer religião. Então, hoje, as religiões tradicionais, elas foram todas baseadas na cabala, porque os antigos testamentos são todos em hebraico. E a formação, quanto tempo dura, Eduardo? O curso de formação, o módulo 1, ele é feito em um único dia, das 9 às 19 horas. Então, são 9 horas de treinamento, onde a gente pega toda a parte prática e teórica também. Então, ele é feito em forma de workshop, vamos dizer assim. Certo. Onde as pessoas saem de lá capacitadas a atuar com a técnica, seja de forma profissional ou não. E é importante também, só voltando um pouquinho, né? Quando eu falei da religião, nem o judaísmo, que as pessoas confundem também cabala com judaísmo, nem a cabala não está associada ao judaísmo. Inclusive, existem vertentes do judaísmo que não aceitam a cabala. Porque a cabala vem o quê? Mostrar o oculto, né? Mostrar aquilo que a religião esconde. Isso não é interessante em alguns casos, né? Isso. Eduardo, e para que a pessoa passe por essa técnica, são sessões? Qual é o tempo de duração de cada uma? Por quanto tempo? Isso, normalmente a gente faz sessões, né? Cada sessão ela tem 1 hora de duração e um intervalo de 21 dias entre uma sessão e outra. E é um tratamento, né? É importante sempre deixar claro que se trata de um tratamento. Então não é uma mágica, não é que você vai fazer uma sessão e vai ser curado, não é assim. Existe um período de tratamento onde a pessoa vai passar por 9 sessões, que é um número, né, cabalístico também, significa final de um ciclo e início de um novo. Onde então a pessoa vai estar passando por todo esse processo de purificação e equilíbrio, né, que a técnica propõe. Juntamente, obviamente, com a proposta de reforma íntima que a cabala nos traz. Certo. E você também trabalha com outro tipo de técnica, né, que você comentou. Quer comentar um pouquinho também sobre ela? Isso. Trabalho também com a mesa quântica dos 7 raios dourados. É uma técnica que foi desenvolvida após a apometria. A apometria, ela, na verdade, ela foi criada em novembro de 2014, né? Então ela tem 5 anos. E os primeiros terapeutas começaram a ser formados a partir do ano passado. Então nós já temos hoje 30 pessoas, 30 terapeutas espalhados aí pelo Brasil, trabalhando com a técnica. A mesa quântica dos 7 raios dourados, ela é uma técnica que já utiliza outros conceitos. Utiliza conceitos da psiônica, né? Nós utilizamos pêndulo como instrumento, então ela é bem diferente. Muito embora, eu costumo falar, né? Muito embora elas possuam os mesmos objetivos, mas são caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Tanto por uma ou como outra técnica? Isso, tanto por uma quanto para outra. Certo. E, Eduardo, agora algo muito importante. Existe curso de formação para formadores ou isso é somente você quem faz? Por enquanto, somente eu, né? Isso eu estabeleci para não virar uma bagunça, né? Mas a partir da hora que a gente for criando novos terapeutas e esses terapeutas forem realmente passando por um processo assim de qualificação, futuramente eu abrirei para que elas possam transmitir também esse conhecimento para frente. E existem relatos assim, ou pelo menos algum que você possa compartilhar? Claro que você não vai citar nome, nada, nem cidade, mas que tenha passado aí pela técnica? Sim, com certeza. A técnica, a maioria das pessoas que procuram, né, um tratamento holístico é por motivo de saúde, seja ela física, emocional ou mental. E dentro desse nicho específico de pessoas, nós podemos citar a depressão, né, que é um mal do século, que
tem muitas pessoas aí hoje com depressão. E os resultados, assim, são rápidos. Então, às vezes, em uma sessão, a pessoa consegue sair de um quadro de depressão, inclusive com tendências suicidas. Então, eu atendo muitas pessoas diariamente. Citar um problema, são muitos iguais, né? Vamos dizer assim. Então, a depressão com índices de suicídio, né, com tendência ao suicídio, ela é muito bem aceita, vamos dizer assim, pela apometria cabalística. As pessoas têm um bom resultado em cima desse tipo de problema. Perfeito. E cada um aí ao seu tempo, né? Sim, com certeza. O que acontece é que muitas pessoas se sentem tão bem fazendo o tratamento que elas querem dar continuidade. Né? Então, elas saem da depressão, mas depois elas querem conquistar os objetivos materiais, querem ser mais felizes, querem arrumar o casamento. Então, elas vão trabalhando além das 9 sessões propostas inicialmente. Né? Então, quando a gente vê, a pessoa já tem cliente comigo já está há 4 anos. Então, hoje a pessoa mudou uma volta de 180 graus na vida dela. Que ótimo. E importante isso que você ressaltava no início, né? Que as pessoas não deixem o seu tratamento convencional, né? Isso, exatamente. O tratamento médico, ele tem que ser em conjunto, né? Então, até porque existem medicamentos que vão causar até dependência na pessoa, né? E se a pessoa deixa de tomar aquele medicamento, pode dar um problema seríssimo. Exato. Depois. Muito bem, Eduardo. A sua agenda como anda? Então, agenda de cursos somente agora em 2020, depois do Carnaval, aqui em Santa Catarina, Florianópolis, Balneário Camboriú, são 2 cidades que focam bastante esse curso. Então, a partir de março, já vou começar a entrar com a agenda, né? E as pessoas podem acompanhar através do site www.apometriacabalística.com.br. Isso que nós estamos aí visualizando. Isso. Eduardo, uma mensagem ao nosso telespectador, à nossa telespectadora. Então, a mensagem que eu deixo para todos vocês é que vocês nunca deixem acontecer a doença para depois procurar uma ajuda. Né? A doença, a saúde, ela tem que ser vista como uma forma preventiva. Então, nós temos inúmeras técnicas holísticas hoje no mercado que podem auxiliar na prevenção. Porque enquanto o desequilíbrio está em nível emocional e mental, é muito mais fácil você tratar do que simplesmente deixar ela se materializar no físico. Depois o processo demora mais, né? E cuidar sempre, obviamente, da alimentação, fazer exercício físico, isso aí também não substitui, a apometria não substitui essas práticas do ser humano. Perfeito, prevenção é tudo, né? Isso, com certeza. Eduardo, queremos agradecer sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Sinta-se sempre convidado, porque você é uma pessoa que faz acontecer, não só aqui, mas por todos os lugares e estados que você passa. Ok, gratidão, André. Obrigado. Nós que agradecemos. Queremos também agradecer, já desde a semana passada estamos aqui com os quadros novos no nosso cenário. Agradecer então ao grande artista Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz, esses quadros que compõem então o acervo Santo Amaro Antiga. O Sebastião pintou todas essas telas, são mais de 30, aí baseadas então em fotos antigas da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. No próximo ano nós teremos aí 2 telas que o Sebastião já nos prometeu, que serão fixas aqui no nosso programa. Será um presente do Sebastião da Cruz para o programa Faça Acontecer. Com certeza ele também é uma pessoa que faz acontecer. Quero deixar um forte abraço e na próxima semana nós teremos aí muito mais programa também. Já vou anunciar aqui, teremos a presença do Rotary Club. Provavelmente o governador do estado do Rotary estará aqui conosco e vamos conversar também com a doutora Ellen sobre osteopatia. Você não pode perder. Até a próxima semana. Grande abraço.